depois de bater bastante a cabeça e pedir ajuda até ao Leonardo, eu descobri o que era, mano. Era um erro nas reações de apoio. Na parte do somatório, eu não percebi que você tinha colocado mais 60 vezes uma distância. Só que, na verdade, esse 60 que era do YC, ele era para estar negativo. Aí alterou a conta inteira. Tanto que estava dando errado aqui no momento fletor que eu estava tentando fazer. Mas aí agora que eu fiz aqui o valor certinho, né? Agora vai dar certo. Se você reparar aqui, ó, no diagrama do esforço cortante, ele só alterou os valores. Onde era 345, virou menos 195. E onde era 195, virou 345. De resto, tá a mesma coisa, né? Que alterou também aqui os valores de YA e YB. De resto é a mesma coisa. Aí, indo pro diagrama do momento fletor. Falei pra você que se você fosse fazer da esquerda para a direita, ficava mais fácil do que você começar da direita pela esquerda, que ficaria mais fácil. Só que, tipo assim, tem a chance de você se confundir, né? Só que assim, amor, vai ficar muito mais fácil você fazer de direita pela esquerda. Se você for fazer da esquerda pela direita, vai ter uma complicação quando você for passar desse ponto para esse. Vai ter uma dorzinha de cabeça chata. Então é mais fácil você conseguir fazer da direita para a esquerda, que não é muito difícil. O que você vai fazer é basicamente trocar o sinal, né? Que o que a gente vai fazer aqui é pelo método gráfico. Eu tenho aqui, por exemplo, eu sei que o diagrama de momento fletor vai começar em 0 e vai terminar em 0. Ou seja, aqui a gente vai partir de 0. A gente vai desenhar o gráfico da direita para a esquerda, assim, ó. O que é que a gente vai fazer? Eu sei que aqui eu tenho que partir de 0. Essa figura aqui, ela é positiva. Eu vou usar a área dessa figura aqui. Essa figura aqui, ela tem 60 de altura e 2 de base. Então, essa figura tem uma área de 120. Eu sei que eu vou partir de 0. Eu vou chegar, na verdade, eu vou no gráfico, né, vou estar chegando em 0. Mas aqui o que eu posso fazer? Eu posso trocar o sinal. Então, por exemplo, assim, essa figura aqui ela é positiva. Eu vou inverter o sinal. A área dela vai ser agora negativa. Então, eu saio de 0 e vou para menos 120. Como essa figura tem uma reta horizontal, de menos 120 para D vai ser uma reta inclinada. Então, de menos 120 para D é uma reta inclinada. Aí depois eu vou fazer semelhança de triângulo, que na verdade nem precisa, porque se você for olhar na viga, né, você tem aqui, eu esqueci de colocar as distâncias, mas você tem aqui uma viga simétrica, né? Uma viga simétrica aqui. Então, você pode fazer semelhança de triângulo, que você vai acabar encontrando que essa distância aqui é 2 metros, né? Mas se você for analisar por ser uma viga simétrica, né, você vai perceber que você não precisa, porque a força está exatamente aqui no meio, né? Então, você não vai acabar precisando, a distância vai ser 2, né? Então, eu tenho um triângulo com 60 de altura, 60 de altura e base 2. 60 vezes 2, 120, dividido por 2, 60. Então, ou seja, a área desse triângulo aqui, ela é positiva em 60, só que a gente está invertendo. Então, vai ser menos 60. Então, estou menos 120, menos 60, vou para menos 180. Aí, de menos 120 para 180 é um triângulo. E ele tem uma reta inclinada. Então, a gente vai ter uma parábola. Essa reta, ela é inclinada positiva. Então, quando o momento fletor, a concavidade dela vai ficar para os números positivos. E os números positivos, no momento fletor, estão no lado para baixo. Então, a concavidade dela vai ficar para baixo. Aí, a gente está aqui em menos 180. Agora, a gente vai pegar a área desse triângulo aqui. A área desse triângulo aqui é a mesma desse, que é 60. Esse daqui estava negativo, só que a gente está invertendo o sinal, porque a gente está vindo da direita para a esquerda. Então, ele vai ficar positivo. Ele sendo positivo, a gente vai ter menos 180 mais 60. Então, a gente volta para menos 120. E a concavidade dele é o mesmo esquema desse outro triângulo aqui. Como é uma reta inclinada positiva, a concavidade dele vai ficar para os números positivos, que no diagrama de momento fletor estão para baixo. Tudo certo até aqui? Partindo daqui, agora a gente tem a área desse retângulo aqui. Ele tem uma altura de 60 e uma largura de 2. Então, 60 vezes 2, 120. A gente já está em menos 120. E esse retângulo aqui, essa figura está negativa. Só que como a gente está vindo da direita para a esquerda, ela vem com sentido trocado. Então, ela é positiva. A gente está em menos 120 mais 120, a gente vem para 0, que é na rótula. Que é até 1 metro e... fui fazendo, esqueci de dizer. Essa figura ela tem uma reta horizontal. Então, quando ela vem para cá, ela vem como uma reta inclinada.
E uma coisa que você conferir se você está fazendo certo é se na rótula o momento está dando zero. Porque na rótula o momento tem que estar zero. Então, se você estiver fazendo um diagrama de momento fletor e na rótula der zero, está indo tudo certo. Continuando, a gente já terminou essa figura aqui, agora a gente vai para essa daqui. Essa daqui ela também tem altura 60 e também tem base 2. Aqui no diagrama ficou meio grande, mas é 2 também, igual aqui. 60 vezes 2, 120. É uma figura que está negativa. Vindo para cá, como a gente está fazendo, a gente troca o sinal porque a gente está fazendo da direita para a esquerda. Se a gente estivesse fazendo da esquerda para a direita, seria negativo, né? Porque você ia estar vindo assim, né? Nesse sentido. Então, ia ser negativo, né? Ia menos e você ia estar subindo. Só que aqui a gente está voltando. Então, a gente está aqui em 0 e vai somar com essa área dessa figura. Vai para 120. Que eu até deixei marcado aqui já, né? Para facilitar. E como ele tem uma reta horizontal, ele vai vir para cá como uma reta inclinada. Então, vem aqui de 0 para 120, como uma reta inclinada. Depois, a gente tem essa figura aqui, que estava dando errado, porque aqui estava 345, só que na verdade é 195. Aí eu tenho 195, 190. Fiz uma pequena pausazinha para corrigir esse valor aqui que estava errado, estava 810, mas na verdade é 510. Mas continuando, a gente está em 120, positivo, né? Agora a gente vai somar com a área dessa figura aqui, né? Que ela tem 195 e ela tem altura 2. 195 por 2 vai dar 380, eu acho, 300 e alguma coisinha. Eu só sei que, tipo assim, é porque eu esqueci o valor agora, exato, ó. Mas, assim, a área dessa figura aqui vai dar 390, eu acho. E a gente vai somar a área dessa figura com o valor que a gente tá, que é 120. Eu esqueci qual é o valor que dá exato que dá. Mas vai dar... quando você tá em 120. Quando somar a área dessa figura vai dar 510. Né? Você vai encontrar esse valor. E aqui, como tá uma reta horizontal, ela vem para cá como uma reta inclinada. Pronto. Aí esse valor aqui, né, ele já está marcado aqui porque eu encontrei. Mas a gente encontra ele pela equação, né? Lembra como é que faz? A equação da reta é igual a y. Y é igual a x mais b. Substitui os pontos, né? 0 e 80. São os pontos dessa reta, né? O primeiro ponto está em 0 de x, foca. 0 de x e 80 de y. O segundo ponto está em 6 de x e 100 de y. 6 de x e 100 de y. A gente encontra que A é 3,33 e B é 80. A gente encontra essa equação. Quando integra, fica menos 1,65x ao quadrado mais 80x mais 345. 345 é a constante, que é esse valor aqui, que é basicamente o valor em que a parábola começa. Se, por exemplo, essa parábola começasse aqui em 300, a constante seria 300. Se ela começasse em 500, a constante aqui seria 500. Continuando. Aí integra de novo para encontrar um aumento. Menos 0,55x ao cubo mais 40x ao quadrado mais 345x. Aí o que a gente faz? A gente iguala o cortante a zero, aplica Bhaskara e encontra que x é igual a 2,42. Mas na verdade a gente não precisa aplicar Bhaskara, porque usando um macetezinho que eu percebi que ele usou, olhando meu caderno aqui de mecânica, tem um macetezinho que você não precisa aplicar Bhaskara. Não sei se na prova ele vai considerar, né? Mas assim, se você tiver sem tempo e tal, e quiser arriscar, você pode considerar fazer que x é igual a raiz quadrada do x total. No caso, o x total é só é só esse trecho aqui, ó, amor. Porque, na verdade, se você aplicar Bhaskara, você vai encontrar que esse x aqui é 2,32, eu acho. Inclusive, aqui está errado. Na verdade, a raiz quadrada dá 0,44. Se você aplicar Bhaskara, você vai encontrar que x é igual a 2,32. Mas se você aplicar essa formulazinha, você chega num valor muito próximo, que é 2,42. E a diferença não é muita. Então, se você tiver sem tempo ou esquecer a fórmula de Bhaskara, você pode aplicar isso daqui, que o x vai ser igual a raiz quadrada desse comprimento aqui, ó, desse comprimento de x dessa reta. No caso, eu fiz aqui com esse valor, né? Mas na Bhaskara que eu fiz deu 2,32. Mas assim, depois que você encontra esse valor de x por Bhaskara ou por esse macete, você aplica ele aqui nessa equação do momento. Então, você substitui x por esse valor.
E aí você encontra esse momento aqui. Ele está bem aqui, ó, né? O momento de 1071,95 kN por metro. O que acontece? A gente tem aqui essa figura e essa figura. Ou seja, a gente vai ter duas parábolas, né? Na verdade, uma parábola só, né? Enfim, me perdi aqui. Essa parábola está com a concavidade voltada para o sentido negativo, né? Então, ela vem para cá com a concavidade voltada para os números negativos, que estão no sentido de cima. Ou seja, eu venho daqui para cá e traço uma parábola com a concavidade para cima. E a mesma coisa de 1071 para o ponto A, em 0. Ele começa em 0 e termina em 0. E pronto, finalizado. Aí o gráfico de esforço normal, esforço cortante e momento fletor.